Olá, esse é o Pode Ler no Agobá, o podcast de literatura aqui do nosso colégio. E nesse episódio, que ainda faz parte do nosso primeiro momento, nós estamos com algumas estudantes do nono ano G que comentarão sobre a obra Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus, essa mineira que foi descoberta por um jornalista e tomou conta do cenário literário depois de uma fama merecida, fama essa que ela não pôde contemplar em sua maioria, ainda viva, é claro, mas nos deixou essa obra, esses seus escritos tão valiosos, significativos e que nos dizem tanto até hoje. Nesse podcast, nesse episódio, nós teremos uma abordagem diferente. As estudantes compartilharão suas experiências com capítulos, na verdade, com datas desse diário tão poético, sensível e ao mesmo tempo forte. Vão dizer o que sentiram, o que compreenderam e a importância que teve esse impacto, o impacto da leitura de Quarto de Despejo na vida delas. Eu estou aqui com 3 garotas do nono ano G que toparam o desafio de falar com a gente. São elas: eu sou a Samily e eu tenho 15 anos. Lara Galdino, 14 anos. Meu nome é Aline e eu tenho 14 anos. Bom, as 3 estudantes escolheram datas, episódios dessa narrativa diferentes e, por suas próprias razões, vão comentar por que foram impactadas e por que a seleção desses 3 textos. Esses 3 textos, apesar de fazerem parte da mesma obra que trata de uma parte da vida da escritora, trazem episódios marcantes. Tanto foram marcantes para a autora, como se tornam marcantes na memória dos seus leitores. Leitores que vêm apenas crescendo com o passar dos anos, visto que os temas abordados em Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, são atuais e não apenas merecem, mas precisam ser debatidos em quaisquer ambientes da sociedade, especialmente educativos. Bom, Samily, você escolheu uma data que narra um momento, de certa forma, triste, sentimental na vida de Carolina. Não é fácil encontrar apenas um momento, porque a maior parte do livro traz esse tipo de sentimento, e eu queria que você começasse dizendo o seguinte: por que você escolheu esse trecho e o que é que diz nele? Eu escolhi o dia 13 de maio de 1958, porque fala sobre o dia da abolição, e que nesse dia eles comemoravam a libertação dos escravos. E assim, eu acho que esse tema ele é bem legal de comentar sobre ele, e até existem vários trabalhos falando sobre isso, só que como aquelas coisas lá dos escravos, sabe? E eu achei esse tema super legal, porque é tipo uma conscientização, sabe? Vocês acham que esse tema do fim da escravidão e da reafirmação da igualdade das pessoas pretas com as pessoas brancas, do mal que é o preconceito e a rejeição, seja racial, como é a questão, ou qualquer outro da sociedade, ainda necessita de debate hoje? É necessário tratar com uma certa atualidade, urgência, ou para vocês é mais um episódio ou um tema histórico que hoje a gente apenas trata como lembrança? Eu acho que ainda precisa ser tratado, porque é uma coisa que ainda acontece no dia de hoje. Ainda tem muita discriminação com as pessoas negras e pobres. Vocês acham que essas pessoas, o fato de muitas pessoas que são pobres, que têm um poder econômico pequeno, a maioria delas
também é de pessoas negras ou pretas, como alguns grupos preferem. Vocês acham que isso é herança daquilo que o nosso país viveu, ou se trata apenas de algo de proporção? Nós temos a maior parte dos pobres negros, porque a maior parte da população é negra. Olha, eu acho que por causa que os negros são negros pobres, mas por causa da colonização, quando descobriram o Brasil, porque sempre foram muito desprezados e tiveram muitas faltas de oportunidades por conta da escravidão. E é por isso que eu acho que a maioria dos povos negros de hoje são pobres e não tem muito estudo, muitas condições para poder conseguir se levantar na vida. Você, Samily, que falou com essa propriedade muito boa, inclusive, a respeito da trajetória que nós tivemos, lamentável, de perseguição e de preconceito que até hoje existe, relativamente menor, mas ainda existe contra as pessoas negras ou pretas. Você já teve alguma experiência como vítima de racismo, ou que você, por causa do que via e ouvia, acabou passando por alguma situação, vivendo algo? Bom, quando eu era pequena, tem uma história para contar. Quando eu era pequena, eu ficava orando para Deus à noite, para Deus me deixar branca, porque desde pequena eu sempre ouvia os coleguinhas, até os adultos falando assim que os negros eram feios, que os negros eram desprezados e que os negros nunca iam crescer na vida. Aí eu fiquei com isso na cabeça, porque eu sou negra, né? Aí por isso que eu orava pra Deus pra me deixar branca. Só que hoje eu percebi que não precisa você ser branca pra poder crescer na vida, porque se você tiver oportunidades de se dedicar ao estudo, qualquer pessoa consegue vencer. Muito bem. Você que está nos ouvindo certamente não conhece nossa fisionomia, mas entre nós está uma estudante chamada Aline e ela é branca. Aline, você é branca, mas não é racista, felizmente. Coloque-se no lugar então de uma pessoa branca e que é racista. De que forma você acha que essa obra que nós lemos nesse bimestre poderia impactar e até melhorar o pensamento dessa pessoa? Bom, a obra ela retrata o sofrimento de uma mulher negra, que também era muito pobre. Eu acho que as pessoas brancas que são ricas e têm esse pensamento poderiam ler essa obra e perceber, né, que o sofrimento que essa mulher e outras mulheres passam por serem negras e pobres, como elas passam vivendo isso, e que Nossa. Gente, eu esqueci como. Tá bom. Lara Galdino, você é uma garota também elogiada, assim como as outras colegas, pela beleza, mas você não é uma menina branca. Você acha que para as pessoas que não são brancas, como essa obra de Carolina, que era uma mulher preta, pobre, ela mesma dizia que era favelada, mas era também, como nós sabemos hoje, uma escritora que se tornou muito importante, mesmo sem ter uma instrução muito alta. Como você acha que essa obra pode ajudar as pessoas que sofrem com preconceito na sociedade brasileira, principalmente? Bom, a autora desse livro, ela era favelada e era pobre, né? Ela catava papel na rua e que ela podia mudar muito. Ela mudou, né, de vida, agora é uma escritora e que é bem famosa agora aqui no Brasil e em outros lugares. Ela pode muito bem ajudar a gente que é moreno, que muitas pessoas sofrem bullying e racismo. Pode, ajudar porque ela cresceu na vida e é muito bem estruturada. E mesmo com as dificuldades da vida dela, ela nunca abaixou a cabeça para ninguém e que, mesmo assim,
ela continuou alegre e tudo que ela passou na vida não deixou ela se abalar por nada. Então você acha que uma das ajudas que essa obra traz é mostrar para as pessoas, sejam preconceituosas ou não, que quem não é branco, da mesma forma, apesar de algumas dificuldades a mais que a sociedade traz, não é uma dificuldade da pessoa, mas uma pessoa que não é branca pode também mostrar que é capaz do que quiser. Sim, as pessoas brancas muitas vezes passam uma dificuldade na vida, querendo ou não. E qualquer pessoa, sendo branca ou negra, pode sim vencer na vida, ou então até mesmo passar por dificuldades e... Falando ainda das suas experiências, da sua visão da obra, seus aprendizados, qual foi a data que você escolheu e o que é que conta na data do diário dela? A data que eu escolhi foi 15 de julho de 1955. Ela fala sobre o aniversário da filha dela e que ela queria dar um par de sapatos para a filha, só que os custos de vida dela impediam dela realizar esse desejo. E também fala sobre o dinheiro que ela recebeu catando papel no lixo e que me chamou a atenção, porque mesmo assim, ela não tendo uma boa qualidade de vida e os custos também, ela era feliz desse jeito. E por que foi que te chamou a atenção justamente o que ela narrou nessa data? O que foi mais que te impactou? No aniversário da filha dela, ela tinha encontrado um par de sapatos no lixo, aí ela lavou e remendou para a filha dela usar. E me chamou a atenção porque, mesmo com pouco, ela queria agradar a filha dela, mesmo não tendo uma boa custo de vida. Vocês acham que, com relação aos sentimentos e à vida de Carolina, esse episódio de ela ter, mesmo sem dinheiro, dado um presente reciclado, digamos assim, para a filha dela, o que é que se destaca sobre os sentimentos dela, sobre a personalidade dela? O que é que vocês acham que acaba se sobressaindo diante da pobreza? Eu acho que, mesmo ela não tendo uma condição boa, ela quis presentear a sua filha com a condição que ela tinha, mesmo não sendo muito dinheiro. Ela deu uma coisa que foi simples, mas de coração para a filha dela, para não deixar o dia da filha dela passar em branco. Então nós podemos perceber que a pobreza e a condição precária e o fato dela estar sozinha e a sociedade não favorecer a uma mulher sozinha, criando seus filhos, quase analfabeta, muito pobre, preta, você acha que mesmo assim o sentimento dela pela filha não diminuiu? Continuou sendo forte e, de fato, esse é um episódio que nos mostra isso. Não só sobre Carolina, mas sobre muitas mães. Porque a maioria expressiva das mães é assim. Pode estar em qualquer contexto, positivo ou negativo, mas a prioridade na vida da mãe é uma. Sempre é uma. Qual é? Bom, a prioridade da vida da mãe, na minha opinião, eu acho que são os filhos. Porque, querendo ou não, ela que gerou na barriga dela, ficou 9 meses com eles e sentiu a dores do parto. Por isso que a maioria das mães amam muito seus filhos. Bom, chegando próximos do final do nosso episódio, eu gostaria que vocês refletissem a leitura e a literatura. Depois de vocês conhecerem essa obra, qual é a importância dela? Eu acho que serve como uma lição de aprendizado e como
uma mulher para você admirar, porque tudo que ela passou não é qualquer um que passa. Bom, pessoal, então eu gostaria que vocês me dissessem se essa obra seria recomendável para todo tipo de pessoa ou ela é mais apropriada, por exemplo, para um grupo específico ou alguns grupos específicos. Ou seja, você agora que conhece essa obra, para que tipo de pessoa, ou para todo mundo, não sei, você indicaria essa leitura? Bom, para as pessoas pobres e para as pessoas negras, porque assim a gente poderia se inspirar nela e ver o quanto a autora foi forte em tudo que ela passou, mas também para todas as pessoas, porque assim seria para uma aprendizagem para a nossa vida. Muito bem, e assim eu quero agradecer as 3 estrelas da tarde. Depois da obra, foram elas as protagonistas aqui do nosso episódio do Pode Ler no Agobá, página 2, e já estão convidadas para os próximos que vierem. Você aí que nos ouviu, muito obrigado pela sua atenção e corra, vá ler Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus, essa brasileira massa que só nos enche de orgulho e tantas coisas bonitas e importantes, é claro, acima de tudo, nos traz para reflexão e para a vida. Afinal de contas, Pode ler no Agobá!